O Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Amém. Amém. Marcos capítulo de número 4. A partir do verso de número 35. A Bíblia diz, Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, nesta noite eu quero me colocar à disposição do Teu Espírito Santo, porque na Tua palavra diz: é importante que o Senhor cresça e que eu diminua. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe e conhece o coração de cada irmão e irmã que está aqui nesta noite. Esse texto da Sua palavra que nós lemos aqui é conhecido de todos aqui, Senhor, mas a Tua palavra, ela se renova. A Sua palavra, Senhor, ela é viva e eterna. A Sua palavra é como uma espada de dois gumes, que corta, que divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração humano. Por isso, meu Deus, que o Senhor encontre corações aqui preparados para receber a Sua palavra, preparados para receber a Sua direção, preparados para receber aqui, ó Deus, o alimento dos céus. E em nome do Senhor Jesus eu creio que a graça do Senhor está sobre as nossas vidas e que o Senhor fará cumprir aquilo que lhe apraz nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Amém. Queridos, o tema para essa meditação nesta noite é o seguinte: não tenha medo, tenha fé. Aleluia. Não tenha medo, tenha fé. Não alimente o medo no seu coração, alimente o seu coração de fé. Aleluia. Alimente o seu coração das certezas das promessas de Deus. Alimente o seu coração das promessas que o Senhor Jesus fez a você na Sua palavra. Porque nas tempestades da vida, o que bombardeia a nossa mente, o nosso coração, é o fim, é a morte, é a destruição.
Mas hoje eu vim aqui dizer para você: não tenha medo, tenha fé. Tenha certeza de que o Senhor Jesus está no barco da sua vida. De que você não está sozinho, mas Ele está no barco com o controle de todas as coisas. Não tenha medo, porque o medo produz tormento, mas o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. O perfeito amor de Deus lança fora o medo. E o texto que nós lemos aqui, como eu disse, ele é conhecido de todos nós. Até o Gabriel conhece esse texto. Quem não conhece esse texto? Quem nunca viu alguém aqui pregar esse texto? Mas nós precisamos, cada vez que nós lemos e meditamos e refletimos na palavra de Deus, nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus e o que Deus quer nos ensinar acerca daquilo que lemos da sua palavra. Qual é o entendimento para o momento que Deus está me dando através daquela leitura naquele momento? E aqui nós vemos uma tempestade que se levantou contra os discípulos que estavam no seu barco. E aqui nessa introdução, eu queria já fazer algumas observações que a gente precisa entender. Que a nossa caminhada na fé, que a nossa partida rumo às promessas que Deus tem para as nossas vidas, a gente precisa entender que existem tempestades nas nossas vidas que são inevitáveis. São inevitáveis. Existem situações que nós conseguimos evitar os problemas lá na frente. Mas existem situações em nossas vidas que são completamente inevitáveis. E a vida cristã, ela nos leva a enfrentar situações que a gente nunca sonhou na vida. E situações que muitas vezes fogem do nosso controle. Essa não foi a primeira vez que esses discípulos enfrentaram uma tempestade no meio do lago. Eles eram pescadores, viviam ali, conheciam aquele lugar, cada palmo. Eram profissionais da pesca. E queridos, a nossa vida não está blindada como naqueles museus onde tem aquelas peças raríssimas, caríssimas, que fica dentro de uma cúpula que ninguém pode relar. A nossa vida não é assim. A nossa vida não é blindada ao ponto de nunca enfrentarmos uma tempestade. Tem situações que, por causa do nosso erro, por causa dos nossos tropeços, nós atraímos para nós algumas tempestades. Mas em alguns casos, a direção de Jesus, a obediência ao Senhor Jesus, nos leva para o olho de uma tempestade. Qual foi a ordem de Jesus? Passemos para outra margem. Jesus sabia que ia haver uma tempestade ali? Sim ou não? Sim. Mas ele estava no barco. Aleluia. Ele estava no barco. Abrindo um parêntese aqui, um recado para os desviados. Aqui não vai ter, mas alguém vai ouvir lá depois no Facebook. Aquele que está desviado, a sua vida é um endereço de tempestade.
E muitas tempestades que você está enfrentando, ela poderia ser evitada. Mas isso não vem para te matar, para te destruir. Essa tempestade vem para te trazer de volta para Deus. Amém. Para te colocar novamente no caminho de Deus. Para você novamente entrar no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Feche parênteses. Uma das coisas que a gente pode perceber que é inevitável, pelo menos para nós, a pandemia. Por mais que eu me esforçasse, eu não impossibilitar a pandemia de chegar. A pandemia chegou para o rico, chegou para o pobre, morreu o rico, morreu o pobre, chegou para o patrão, para o funcionário, morreu alguns patrões, morreram alguns funcionários, chegou para o idoso, chegou para a criança, morreram idosos, morreram crianças. Inevitável. Ela veio, passou, e graças a Deus amenizou. E nós estamos vivos pela graça e pela misericórdia de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Então, queridos, tem situações nas nossas vidas que elas são inevitáveis. Não há nada que possamos fazer que possa mudar, a não ser enfrentá-las com Jesus ao nosso lado, com Jesus ao seu lado. E eu tenho plena convicção da palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as situações ruins. E essa tempestade, ela veio para o incrédulo e veio para o homem mais crente. Teve ateu que não pegou, e teve crentes que pegaram, morreram. O irmão Lázaro foi um. Quantas pessoas foram? Foi inevitável. Outra coisa, tem tempestades que são imprevisíveis. Tempestades que chegam do nada, simplesmente acontecem. Muitas vezes nós vamos dormir e pela manhã nós recebemos uma mensagem. E parece que o nosso mundo desmorona. Parece que o chão sai debaixo dos nossos pés. Parece que o teto cai sobre a nossa cabeça. Você foi dormir muito feliz. E quando você viu aquela mensagem pela manhã, você foi lá do 100 no zero. Então tem situações que são imprevisíveis. Às vezes nós vamos ao médico, fazer um exame de rotina e de repente o médico vem, pede os exames e quando você vai ver o exame, aquela notícia que você nunca queria ouvir, né? Imprevisível. Você não estava sentindo nada. Nós somos seres humanos. Nós vivemos aqui. Somos de carne e osso. Então nós temos que quebrar esse pensamento de achar que agora eu sou crente e nada vai me acontecer. Precisamos vencer esse pensamento, queridos, que nós estamos aqui, estamos sujeitos a qualquer tipo de situação. Sabe por quê? Crente fica doente, crente perde o trabalho, crente arruma situações difíceis, embaraçosas no trabalho. Crentes são incompreendidos. Crentes também são traídos. Nós vivemos num mundo, queridos, mas um dia nós estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. E lá toda dor vai cessar. Aleluia. Toda doença vai sair.
Lá não haverá dor, não haverá ressentimento, mágoa. Tudo isso vai ficar para trás, vai passar. E essa é a nossa esperança, e a nossa fé não se limita só aqui. Nós aguardamos a eternidade em Cristo Jesus. Oh, glória! Um dia tudo isso vai acabar. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E não há nada, não há tempestade que vai nos parar. Não há doença que vai nos parar. Não há luta, não há desemprego, não há doença, não há nada que vai nos parar, queridos. Em nome de Jesus. Porque nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. Nós estamos caminhando para a eternidade com Deus. Tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar para trás. E nós viveremos para sempre com o nosso Deus e Pai. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Outra coisa, existem situações, tempestades na vida que são impossíveis de nós administrarmos. Existem situações que são inevitáveis, existem situações que são impossíveis de administrar. Queridos, como se não bastasse algumas tempestades serem previsíveis, tem situações como esses discípulos enfrentaram. Eles conheciam o terreno que eles estavam, eles tentaram de tudo, fizeram de tudo o que era natural. Talvez levantaram as velas, viraram as velas, pegaram o remo, o balde, eu não sei o que eles fizeram ali, mas eles botaram todo o recurso que eles tinham e não resolveram. E quantas vezes se levantou na sua vida tempestades que você achou que não ia mais aguentar? Quantas coisas você já passou que você chegou a pensar: eu vou morrer, é o meu fim, eu não aguento mais, eu já tentei de tudo e não aconteceu nada. Foi isso o que os discípulos enfrentaram. Homens experientes, homens que sabiam exatamente o que fazer ali, mas chegou uma tempestade que fugiu do seu controle. Quantas tempestades já fugiram do meu controle? Quantas tempestades já fugiram do seu controle? E eles foram até Jesus. Mestre, não importa que pereçamos, não importa que eu vou morrer, não importa, olha como está a minha vida, à beira da morte. Tem situações, queridos, que é só Deus. Tem fornalha que, se não for Deus com a gente lá dentro, tem cova dos leões que, se não for Deus com a gente lá dentro, não suportaríamos. Tem tempestades que, se Jesus não estiver no nosso barco, ele vai afundar. Mas tem tempestades, queridos, que são pedagógicas, e esse é nosso consolo. Tem tempestades que ela nos faz compreender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Tem tempestades que nos faz tirar as maiores lições para as nossas vidas. E as lições mais preciosas você vai tirar nas suas maiores tempestades. Nas suas tempestades vai ser o momento em que mais você vai ser induzido a buscar a Deus.
Nas suas tempestades mais ferrenhas, vai ser o momento em que mais você vai sentir o anseio e o desejo e a vontade e a sede e a fome de estar na presença de Deus, de orar, de ler a Bíblia, de vir aos cultos. Vai ser o momento em que mais você vai se render ao Senhor. Porque se fosse em tempos de bonança, você não faria isso. A sua tempestade que foge do seu controle te faz confiar em Deus, te ensina a confiar em Deus, te ensina a confiar em Jesus. Glória a Deus por isso. Então, queridos, o contexto dessa passagem, se você for ler aqui os capítulos, as passagens anteriores, você vai perceber que Jesus, ele passou o dia todo ensinando as suas parábolas, ensinando as pessoas e ensinando em particular os seus discípulos, traduzindo para ele o que ele queria dizer. E você vai perceber que no final da tarde, Jesus falou: passemos para outra margem. E Jesus pegou o travesseirinho dele e foi lá para a popa do barco. E lá ele dormiu. E aí veio a tempestade. Queridos, às vezes parece que Deus não está vendo. Às vezes parece que Deus se esqueceu da gente. Às vezes parece que a nossa oração não está chegando lá. Às vezes parece que o Senhor está tão distante de nós. Ao momento em que nós falamos vou perecer, parece que Jesus está lá no Japão, do outro lado do planeta. Parece que Ele não se manifesta. E às vezes o silêncio de Deus parece que grita mais alto do que a tempestade. Mas saiba de uma coisa: Jesus está no controle da sua vida. Amém. Jesus está no controle do seu barco. Jesus está no controle da sua casa, da sua família. Não tenha medo, não te espantes. Tenha fé no Senhor. Tenha certeza de que Ele está cuidando da sua vida e da sua casa. Aquieta seu coração, a sua alma. Eu sei que a ansiedade, eu sei que a preocupação, eu sei que as incertezas vão surgir. Mas hoje eu vou dizer para você: tenha fé, acredite, confie no Senhor. Confia no Senhor. Tenha certeza de que no tempo certo Ele vai se manifestar na sua vida. Aí imagina aquele vento batendo, o barco. Imagina o desespero, fugiu do controle da situação. E Jesus dormindo, Jesus descansando. E às vezes, queridos, essa é a minha pergunta. Às vezes essa é a sua pergunta. Às vezes essa é a nossa pergunta. Senhor, o Senhor não se importa? Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não me percebe? Parece que ouve todo mundo e não me ouve. Parece que o Senhor não me responde. Eu peço uma palavra, eu abro a Bíblia e parece que o Senhor não fala comigo. Eu vou no culto, parece que a palavra é para todo mundo menos para mim. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Sou exaltado na terra, sou exaltado nos céus. O Senhor tem controle sobre todas as coisas. O Senhor tem controle, queridos, até da quantidade de cabelo que tem na sua cabeça. O Senhor dá a ordem e um vermezinho come uma árvore inteira.
O Senhor dá ordem a uma estrela e ela aparece no céu. O Senhor dá ordem e o sol para. Os estudiosos, os cientistas falam esse terremoto que teve ali, foi as placas tectônicas, foi isso, foi aquilo. Parabéns para eles, estudam para isso. Mas acima disso existe uma ordem de Deus que governa todo o universo, que governa os céus e a terra pela destra do seu poder. Nada fugiu do controle de Deus. Amém. Nada foge dos controles de Deus. Tudo está caminhando para que se cumpra todas as promessas que Deus fez em toda a sua palavra. E a promessa última é que um dia a igreja do Senhor vai triunfar e vai habitar eternamente com o Senhor. Tudo está caminhando para isso, para a vinda de Jesus, para a tomada da igreja, para o arrebatamento da igreja e para o julgamento, para o juízo daqueles que não aceitaram a fé em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo está se cumprindo. As promessas dele não falhará. Josué 21:45 diz que todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Nenhuma das promessas que Deus te fez vai falhar. Todas vão se cumprir. E todas as promessas que Deus fez a homens e mulheres na sua palavra, todas passaram pela prova. Todas foram provadas, todos foram provados, e comigo e contigo não será diferente. Mas a provação não é para nos destruir, a provação é para nos aprovar. O apóstolo diz: tende por motivo de grande alegria quando vocês passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da nossa fé produz perseverança. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, e Jesus acordou e repreendeu o vento. E o mar disse: acalma-te. Acalma-te. Emudece. Queridos, às vezes o barulho, as vozes, está tão alto em nossos ouvidos, é tanta negatividade, é tanto pensamento negativo, pessimista, de incredulidade e dúvida, que muitas vezes nos impede de ouvir a verdade de Deus. Mas Jesus disse: acalma-te, vento, acalma-te, mar, silencia e volta ao seu sossego. Hoje o Senhor está dizendo para as suas tempestades: acalma-te, emudece. Glória a Deus. Acalma-te, emudece. O Senhor repreende a tempestade nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Queridos, precisamos entender outras coisas. Os 4P. Amém? Os 4P. Primeiro, a promessa. Jesus disse o quê? Passamos a outra margem. Jesus sabia onde ele queria chegar, amém? Confia na promessa que Deus te fez. Jesus estava no barco, a tempestade estava batendo, o barco não ia afundar, porque Jesus tinha um objetivo. Alguma coisa não estava clara na mente e no coração dos discípulos.
Eles se esqueceram de que Jesus havia falado: olha, nós vamos lá para outra margem. Então, queridos, independente da tempestade que se levanta, o Senhor vai fazer com que você chegue a outra margem. Lá atrás o Senhor te fez promessas, então você vai chegar do outro lado, porque Jesus está no seu barco e Ele vai te levar lá. Pode levantar a tempestade 1, 2, 3, 4, mas o Senhor vai te conduzir e vai te levar lá do outro lado. Por que sois assim tão tímidos? Tenham fé, confia, acredita nas minhas promessas. Aleluia. Glória a Deus. O outro P, a presença. Queridos, em nome de Jesus, a presença de Jesus é importante na sua vida. Você pode ter a presença de todas as pessoas da terra, mas se você não tiver a presença de Jesus na sua vida, nada valerá. Permita Jesus caminhar contigo nos seus caminhos. Crie uma consciência de que Jesus está ao seu lado todos os dias. Isso evitará você pecar. Isso evitará você ficar com medo. A presença de Jesus está comigo. Estou entrando no meu trabalho. Jesus, o Senhor está comigo. Aleluia. As pessoas me perguntam: você não tem medo? Eu falo: medo eu tenho, mas eu tenho mais coragem. Jesus está comigo e eu vou trabalhar hoje. Aleluia. Queridos, tenha coragem, porque Jesus caminha ao seu lado. Sabe qual é um dos grandes problemas do crente? É ele achar que Jesus fica aqui, que nós vamos embora e Jesus ficou aqui esperando o próximo culto. Jesus caminha contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Crie a consciência de que Jesus está do seu lado todo dia. Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída. Ele vai sair desse lado, vai passar pelo meio e vai te levar lá do outro lado, mas Ele está junto. Ter a presença de Jesus em nossas vidas. Porque onde Jesus não está, o diabo toma o porre. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. É necessário criar uma resistência contra o mal. Terceira coisa, a paz. O bicho pegando, entre aspas, a tempestade chacoalhando o barco para todo lado, e Jesus estava desesperado. Jesus estava dormindo. Como que dorme? O barco. Jesus devia estar muito cansado, hein? Meu Jesus! Gabriel, para acordar hoje, foi na escola, foi 1 hora para ele acordar. Cansaço. Nós precisamos descansar, amém? Precisamos descansar a mente, o coração, o corpo, porque senão um dia ele reclama. Sim ou não? E o nosso espírito e a nossa alma precisa descansar no Senhor. Descanse em Deus, queridos. Eu estou pregando para mim. Descanse em Deus. Descansa em Deus. Queridos, a paz de Deus, ela precisa permear o nosso coração todos os dias. Todos os dias a ansiedade, o medo, a preocupação, os anseios da vida, de ver as tempestades finalizadas, às vezes tenta nos assaltar. Mas seja a paz de Cristo árbitro em seu coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz de Cristo excede o entendimento e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E o outro P, o poder de Jesus. Queridos, confiemos no poder dele. Você sabe o que ele foi fazer aqui depois?
Ele atravessou? Sim ou não? Jesus foi lá, atravessou o mar para se encontrar com um homem no cemitério. Fala que estava no finzinho, já era tarde. Quem aqui já foi no cemitério à noite? Quem já? Eu já fui várias vezes. Porque quando eu fumava maconha, a gente pulava para dentro do cemitério, sentava no túmulo e fumava. Misericórdia. E depois a gente pulava de volta e ia para a noitada. Mas o Senhor me resgatou do império das trevas. Glória a Deus, aleluia. E me transportou para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus. Jesus foi libertar o gadareno. E aqui é o quarto P, o poder de Deus. Jesus tem poder sobre os demônios. Aonde Jesus chega, os demônios têm que sair fora. Apenas uma palavra e os demônios têm que sair. Em nome de Jesus. E você vai ver que depois ele se encontra com Jairo. Jairo estava com a sua filha à beira da morte. E ele falou: eu vou lá. Mas no meio do caminho ele encontrou uma mulher com fluxo de sangue. E a mulher disse: se eu apenas tocar nele eu serei curada. E ela foi e tocou. Uma impura tocou no puro, e o puro purificou a impura. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Jesus tem poder sobre as doenças. E a menina morreu depois. Aí Jesus foi lá e ressuscitou. Menina, levanta-te. E Jesus curou. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre as tempestades. Jesus tem poder sobre os vendavais que se levantam na sua vida. Jesus tem poder para libertar a sua vida de todo vício. Jesus tem poder de curar toda doença, toda enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Não tenha medo, querido. Não tenha medo, tenha fé no Senhor. Confia em Jesus. Permita Jesus caminhar contigo todos os dias. Como o pastor disse, cada dia tem um leão, cada dia tem um gigante, cada dia tem uma tempestade. Tem tempestade que dura, mas o tempo de Deus é perfeito nas nossas vidas.